A paz do Senhor, meus irmãos, novamente, um bom dia para todos. Que a graça esteja sobre nossa vida. Amém? Nada sem a palavra, né, irmãos? Tudo com a palavra. E Deus colocou no meu coração o tema conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Eu quero ler uma passagem em Jeremias, no capítulo 9, versículo 23 e 24. É uma passagem conhecida dos leitores da Bíblia. Jeremias 9, 23 e 24 diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Senhor, fala conosco, fala por nós, pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Jeremias foi um profeta enviado ao povo de Deus, Israel e Judá, com mensagem de repreensão para que o povo rebelde voltasse para Deus. E aqui nós temos uma grande verdade. Esse texto que acabei de ler dá a entender que somos pó. E conhecer a Deus, na linguagem de João, o evangelista, consiste em guardar a sua palavra, em temê-lo. Quem guarda a palavra, quem procura guardar, mesmo com imperfeição, mesmo com falha. Ontem mesmo ouvimos aqui uma mensagem, eu vou dizer essa frase para você. Somos salvos, mas somos humanos. Isso não é uma desculpa para pecar. Isso é uma verdade. Não é porque você é salvo que você é perfeito. Mas você tem que ter o desejo de caminhar para a perfeição. Então, assim diz o Senhor, não conte vantagem o sábio na sua sabedoria. Então, eu queria dizer nessa mensagem sobre dois valores, os valores de Deus e do mundo. O mundo secular, hoje em dia e sempre foi, ele valoriza duas coisas. Primeiro, aparência humana e competência intelectual. Cultura secular. O mundo valoriza quem tem aparência e alguma competência intelectual, uma formação acadêmica. E Deus? Quais são os valores que Deus mais gosta? É dois também. Andar em sabedoria e santidade. Não soa diferente? Sabedoria e santidade. O mundo não se preocupa com sabedoria nem santidade. Deus não se preocupa muito com aparência física nem com competência intelectual. Embora a aparência física faz parte do bom senso, e cultivar sabedoria pelo conhecimento faz parte também do bom senso. Hoje em dia, tanta banalização que existe nos meios de comunicação, o curso deste mundo, parece que se prega a morte do bom senso. A morte da culpa. Ninguém sente culpa de nada. É tudo relativo, não existe verdade absoluta. Então os valores estão totalmente distorcidos. O Salmo 39, 5 diz assim: o homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Você está bem, de repente sente uma dor.
Você está bem, de repente perde o controle de uma situação familiar, doméstica, na empresa, e você não tem como remediar isso. Então, o que adianta a inteligência sem Cristo? O que adianta a sabedoria humana sem Cristo? O que adianta a força humana sem Cristo? O que adianta as riquezas sem Cristo? Nada. E hoje, a morte da consciência é quase que geral. As pessoas têm uma consciência morta, cauterizada, uma consciência que não sente culpa do pecado. É por isso, irmãos, que temos que ensinar a Bíblia, para que o Espírito Santo mostre onde está a culpa, onde está o erro, onde está o pecado. Procure falar primeiro do amor de Deus, explique o plano da salvação, que Deus aceitou só o sacrifício de Jesus. Está pago nossa salvação. E a pessoa precisa crer para ser justificada. Por não guardar toda a lei, Jesus veio e guardou. E a nossa culpa é em tropeçar em um só ponto da lei, somos culpados de todos. Tiago fala muito bem isso, capítulo 2, verso 10. Não podemos guardar a lei, então tropeçamos em todos os mandamentos. Não guardamos nem o primeiro, quanto mais os 9. Veio Jesus e guardou por nós. Então, aqui no verso 24 de Jeremias 9, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, e me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, beneficência, juízo e justiça na terra. Destas coisas me agrado. O que Deus se agrada? Que a gente cultive e pratique misericórdia, tenha juízo e pratique a justiça. Só pode praticar justiça quem abandonou o pecado. Daniel disse para Nabucodonosor: desfazes os teus pecados pela justiça. Distribui tua fortuna para os pobres e se prolongará a tua tranquilidade. Mas será que Nabucodonosor deu ouvido a Daniel? Desfaze os teus pecados pela justiça. Daniel 4, 27. Abandona a tua iniquidade, ajuda os necessitados e se prolongará a tua tranquilidade. Então, o que agrada a Deus é conhecê-lo. Não adianta ser sábio segundo o mundo, rico segundo o mundo, forte na aparência. Porque eu já disse no começo, o que o mundo valoriza? Aparência e competência intelectual, cultura geral. Você tem um bom diploma, um bom currículo, é isso que o mundo quer ver em você. Deus não vê assim. O que para Deus importa, o que agrada a Ele é que você seja sábio e santo. Ouça a Bíblia e será sábio. Creia na Bíblia e será salvo. Pratique a Bíblia e será santo. Vou repetir? Leia a Bíblia e será sábio. Creia nela e será salvo. Porque a Bíblia fala de um nome, Jesus. Crendo nele você é salvo. Tenha desejo de praticar e você será santo. Santo, mas humano. Salvo, mas humano. Sábio, mas humano. Então vamos ver aqui uma ilustração que ilustra muito bem isso. Em Eclesiastes, no capítulo 9, havia um homem sábio que livrou a cidade pelos seus conselhos, mas ele não foi valorizado porque era pobre. Olha aí. Olha aí.
Eclesiastes 9, versículo 13 a 15. Eclesiastes 9, versículo 13 a 15. Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim muito grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, levantou contra ela tranqueiras, grandes tranqueiras. Então veio um ímpio rei para destruir aquela cidade. E vivia nessa cidade um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Mas ninguém se lembrava daquele pobre homem, porque ele não tinha dinheiro. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Então aqui temos um exemplo de um sábio pobre. Como é que nós julgamos as pessoas? Tiago comenta muito isso na sua carta e condena a fazer com acepção de pessoas. Tiago capítulo 2, porque ele chama Jesus de Senhor da glória. Porque me gloriar, se glorice nisso, e me conheceis, saber que eu sou o Senhor. Então, se você tem Jesus como teu Senhor e o teu Salvador, você está livre de muitos sentimentos mesquinhos. Capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2 de Tiago, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sorte no vestido, e atentar depois do que traz o vestido precioso, ele disser, assenta-te aqui no lugar de honra. E disseste ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentre vós mesmos, e não fosses juízes de maus pensamentos? Agora o 5, ouvi, meus amados irmãos, porventura Deus não escolheu Deus os sábios, os pobres deste mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Deus prometeu aos que o amam? Note bem que a palavra de Deus não é um incentivo à pobreza, não é um incentivo à preguiça. O homem normal, ele tem ambição. O que não pode ter é orgulho, altivez de espírito. Altivez de espírito. Porque aquele pobre homem, ele guardou a cidade, preveniu a cidade de destruição pela sua sabedoria. Então Jeremias fala, não se glorie o homem na sua própria sabedoria. Tem um provérbio também que diz assim, aparta-te do mal e faça o bem, e dá de mão a tua própria sabedoria. Então existe a sabedoria humana, e existe a sabedoria de Deus, que é conhecer o Senhor. E quando fala de sabedoria, que é um atributo que pertence a Deus, ele outorga aos seus filhos, a sabedoria tem muito a ver com o tempo. Uma pessoa que remia o tempo é a pessoa sábia. Paulo escreve aos Efésios, remia o tempo
porque os dias são maus. Andai como sábios e não como nécios, remindo o tempo. Lá em Colossenses, tendo cuidado com os que estão de fora, aproveitai as oportunidades. Então, vamos ler aí, Colossenses, no capítulo 4 de Colossenses, Paulo também fala da sabedoria de Deus. 4, exortação à oração e à sabedoria. Colossenses 4, 5. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Em todas as epístolas de Paulo, Pedro, João, Tiago, por isso que Judas falou, lembrai-vos das palavras dos apóstolos. Eles falavam do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus, o que agrada a Deus. Jeremias profetiza, assim diz o Senhor, o que me agrada é o homem praticar misericórdia, juízo e justiça na terra. Destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então precisamos entender esses dois pontos de vista. O que o mundo dá valor e o que Deus dá valor. O mundo dá valor à aparência e à competência humana. Parece que os fortes dominam os fracos. Mas a Bíblia mostra um homem pobre que livrou a cidade pela sua sabedoria. Meu pai sempre dizia, nesse mundo vale quem tem. E para Deus, vale quem é. Quem somos? Nada. Somos cristãos pela misericórdia e graça de Deus. Somos crentes, mas humanos. Isso não é um incentivo para continuar errando. Em ser humano, você sente dor, traumas emocionais, fraqueza, aflições da fé, não aflição que vem do pecado. Se você se queixa de uma aflição porque pecou, é uma coisa. Mas se queixar de aflições da fé, é bênção. Muitas são as aflições do justo, não é do ímpio, não. A Bíblia diz que o ímpio tem muitas dores, mas não tem esperança. Salmo 32, 10. O ímpio tem muitas dores. Dores sem esperança. O justo tem muitas dores com esperança. Aleluia. É bom entender isso, né, irmão? Você não merece nada ser justificado, nem eu. Mas nós fomos santificados, justificados e lavados no sangue de Jesus. Por isso que a cada amanhecer, que você vê toda a terra para conhecer Deus, para guardar a sua palavra quando Ele fala conosco, de várias formas, de várias maneiras. Cada um é provado de um jeito, mas não deixamos diariamente de sofrer de sabores com a vida. Mas o que agrada a Deus é que pratiquemos a misericórdia e o juízo e andemos humildemente com Ele, como diz Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Que o homem pratique a justiça, ame a beneficência, misericórdia, seja misericordioso, e ande humildemente com o teu Deus. Aleluia! Nós vemos esses 3 requisitos, os 10 mandamentos. Você, em Cristo, você consegue praticar justiça,
misericórdia e ser humilde. Em Cristo. Fora de Cristo você não consegue. Jesus Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Sem mim nada podeis fazer. Não podemos ser santo, continuar no caminho da santidade. Não podemos continuar no caminho da sabedoria. Não podemos continuar agradando a Deus se Cristo não nos fortalecer. Paulo estava sozinho quando escreve a segunda carta a Timóteo, 4,17. Todos me abandonaram, mas Deus me assistiu e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Aleluia. Ele não foi jogado no Coliseu de Roma. Ele estava preso. E ali Deus o fortaleceu para escrever cartas. Deus permitiu a prisão de Paulo para escrever cartas. Cartas da prisão. Efésios, Colossenses, Filemão, 1 e 2 Timóteo, cartas da prisão. Aleluia. Tem cartas que não é da prisão, como Romanos, Coríntios. E Tessalonicenses é da prisão. Ele escreveu da prisão de Roma. Corinto não. Gálatas não. Romanos não. Quando ele escreve aos Romanos, ele está em Corinto. Escreve aos Romanos. Mas Deus permitiu a prisão de Paulo por algum tempo para que ele escrevesse cartas às igrejas, e o próprio Espírito Santo mandava alguém pegar essas cartas e distribuir. Veja bem como o Espírito Santo desperta e faz os meios com que a sua palavra seja espalhada de qualquer forma. Nós, como cristãos, temos que ter essa preocupação, fazer missão. Você dando bom dia para a pessoa rancorosa, você está fazendo missão. Você está preparando o terreno para um dia dar um folheto e falar sobre Jesus. Temos que cultivar meios de sabedoria para poder evangelizar. Não a sabedoria desse mundo que se corrompe. Paulo diz, falamos sabedoria entre os perfeitos. Não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se corrompe. Essa passagem está em 1 Coríntios, vamos ler, capítulo 2, versículo 6. O tema da mensagem, conhecer a Deus. Como? Guardando a sua palavra, cultivando sabedoria, cultivando humildade. A palavra de Deus é muito rica em sabedoria. Então, a sabedoria, diz também Eclesiastes, é excelente para dirigir. Eclesiastes 10:10. A sabedoria é coisa principal. Provérbio 4:7. O capítulo 2 fala da sabedoria em Provérbios. Capítulo 4, exortação a adquirir sabedoria e se afastar do caminho dos ímpios. O livro de Provérbios é o livro da sabedoria. E é interessante que no começo de cada capítulo tem essa expressão, filho meu, filho meu, filho meu, filho meu. Provérbio 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1. Filho meu, filho meu, filho meu, filho meu. Está falando com crente. Andar em sabedoria. Adquirir a sabedoria. Adquirimos sabedoria lendo a Bíblia.
lendo artigos cristãos, convivendo com os cristãos. A Bíblia diz, em Provérbios 13 e 20, anda com os sábios e serás sábio. Aleluia. E agora me vem a memória, que eu havia esquecido, mas Romanos 16, último versículo de Romanos. Você conhece o último versículo de Romanos? Olha que maravilha. Uma exortação a adorar o único Deus sábio. Aleluia. Romanos, no capítulo 16, versículo 27, último versículo de Romanos. Olha que maravilha, irmão. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Vamos repetir? Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Então, o único Deus, o Deus da sabedoria, como cantou Ana, né? Ana no seu cântico alegre, quando Deus lhe deu Samuel. Ana falou da sabedoria de Deus. No primeiro livro de Samuel, todos nós que lemos a Bíblia conhecemos o cântico de Ana. Aleluia! No capítulo 2, o cântico de Ana. Olha que maravilha! 1 Samuel, capítulo 2, verso 2 e 3. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multiplique palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Olha que bonito aqui. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Note bem, irmão. Olha aqui, como eu falei, a sabedoria do mundo e a fortaleza do mundo, que não vale nada. Ó. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam, os humildes, foram cingidos de força. Apertou a cinta para caminhar. Né? Você aceita Jesus numa fé pequenininha e vai aumentando a sua fé, desenvolvendo a fé. Deus vai apertando a cinturão da verdade e você começa a correr, que nem os lutadores antigos nas guerras. Para ir para a guerra tem que apertar a cinta. Desafrouxavam a cinta quando paravam a guerra. Então, tomai o cinturão da verdade. Paulo escreve a armadura de Deus. Cingi-vos com a verdade. Cinturão. Apertar a cinta, né? Toda a armadura de Deus, o crente pensando nela e orando para ter, é nos dado por Deus. É toda a armadura. Uns têm mais, outros têm menos. Verdade, justiça, paz. Não é? Tudo, a capacete da salvação, que é a palavra de Deus, na mente, pensando na palavra. Capacete. O escudo que protege o coração é a fé. A fé viva não deixa o pecado morto de dominar. O pecado traz morte, a fé traz vida. O escudo protege da morte. O crente não tem um coração morto. O crente tem um coração vivo. Quando Mefibosete disse que era um cão morto, foi morar com o rei Davi, foi vivificada a sua fé, ficou vivo. O crente que tem um coração vivo, porque os pensamentos dele é vida. Quando bate o mau pensamento, é morte. Quando você pensa na palavra de Deus, é vida. Então,
Por isso que Paulo fala, crucifica tudo que vem da carne, mortificai tudo que vem da carne, prostituição, impureza, lascívia, glutonaria, e a vil concupiscência, a vil cobiça, coisas que não têm valor eterno, coisas passageiras da vida, o mundo atraente, né? A Bíblia diz, os jovens certamente cairão. Tem gente que não tem respeito aos idosos. Leia Isaías 40, 29. Os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor. Jovem, espere no Senhor. Ele vai prolongar a tua tranquilidade e você vai chegar em boa velhice. Porque Deus é que faz isso. Não é você. Você se alimenta da palavra, se alimenta da palavra, se alimenta da palavra, se alimenta da palavra, e Deus prolonga a sua tranquilidade. Os anos vão passando e Deus vai tocando a sua fé a cada dia. Luta tem, aflição tem, dor aparece, dói aqui, dói ali. Mas vamos caminhando de glória em glória, vamos caminhando de fé em fé, vamos caminhando de força em força, como diz Salmo 84, 7. Vamos caminhando dia a dia. O homem interior se renova dia após dia. Aleluia. Amém, irmãos? Que possamos conhecer esse Deus. O que me agrada, diz o Senhor, é me conhecer e saber que eu sou o Senhor. O faraó perguntou para Moisés, quem é o Senhor? Mas ele viu quem é depois, né? Quando se perdeu no Mar Vermelho, ele viu quem é o Senhor. Então, a verdadeira sabedoria, a verdadeira riqueza e a verdadeira força é conhecer o Senhor. É conhecer que Ele é o Senhor da tua profissão. Ele é o Senhor do teu ministério. Ele é o Senhor da tua família. Ele é o Senhor que controla as suas aflições para te disciplinar. E eu também. Eu sinto dores psicológicas, físicas. Não estamos isentos de dores. Jesus era humano. E Isaías falou, era homem de dores. E nós só de leve. Né? Paulo diz assim, que de leve ele seguia as aflições de Cristo. Né? Se sofrermos com ele reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Tem pessoas que negam e se entregam aos prazeres do pecado. O pecado nunca foi refúgio para ninguém. Porque o pecado é enganoso, promete um prazer momentâneo, mas é ilusório, fictício, irreal, diabólico e perdição eterna. Vale a pena ficar com Cristo. Vale a pena imputar os olhos. Vale a pena cortar a mão. Vale a pena cortar os pés. Se teu pé te faz tropeçar, arranca. Não ande do pecado. Por isso que Jesus lavou o pé dos discípulos. Estava tudo limpo, mas diariamente a gente tem falhas. Então Jesus limpou os pés. Para a gente todo dia andar com Ele. O bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Levou-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. O meu pastor é Cristo, com Ele andarei. Levou-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Andarão dois juntos, se não estiver de acordo? Lá em Levítico 26, 40, Deus repreende Israel, dizendo, esse povo tem andado comigo contrário a mim. Eu também me tornarei contrário a eles.
Nunca ande na contramão de Deus. Se Deus vai para a direita, vá para a direita. Se Ele vai para a esquerda, vá para a esquerda. Ande com Ele. É difícil? É. Mas a sua palavra nos encoraja, nos anima, nos alimenta, nos consola. E com toda a nossa mesquinhez de ser humano, Ele não nos deixa sair do caminho. Amém, irmãos? Oremos. Senhor, obrigado por essa palavra. Nós não podemos raciocinar, não temos linguagem apropriada para expressar o que é o teu caminho, o que é te conhecer. Porém, superficialmente arranhamos a Bíblia por alto e falamos algumas palavras que o Senhor concede a gente falar dentro do texto. O Senhor fala no nosso coração, a gente transmite. E também sou alimentado por centenas de pregadores, porque o Senhor é o pregador. Nós somos apenas pó, que o Senhor permite falar algumas verdades escriturísticas, mas nada somos. Temos que lembrar que somos pó. Israel pecou gravemente e nunca se lembrou que era pó. Nunca se lembrou que teria fim. Mas, Senhor, nos guarda em Ti. Põe em nós virtudes que precisamos cultivar. Humildade, sabedoria. Tudo que falei aqui nessa mensagem. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós. E que a Tua palavra possa nos fortalecer, nos animar. Em nome de Jesus, Pai, eu agradeço. Amém.